90% dessas crianças são de origem afrodescendente. Há no Brasil, hoje, atualmente, um déficit habitacional em torno de 5,5 milhões de habitações. Isso é muito grande. Para o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, não tem nenhuma política pública de habitação popular nesse país. E quando faz de forma precária. Onde é que em Poções tem casas populares criadas pelo governo? Alto Paraíso. Tem orçamento? Tem rede de esgoto? Por que tem lá? Nada. Ou seja, vamos tirar a população preta e os brancos pobres e botar o mais distante do centro possível. Vamos marginalizar aquele povo, e de vez em quando vai ensinar no lugar, que é para ir dizimando aos poucos. Isso não é racismo, a gente acha que é pessoal veio vagabundo. A ideia que se passa sempre é essa. Está havendo nas universidades, então, uma limpeza ética. Se você pegar os grandes eventos que estão acontecendo, que vão acontecer no Brasil recentemente, não, futuramente, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o que estão fazendo próximos aos estádios que estão sendo construídos? Estão tirando a população preta e pobre que mora ali, desalojando aquele povo, porque aquilo vai se tornar uma área urbana altamente valorizada, e estão fazendo casas populares em locais distantes e separando aquela população para lá, tirando a população pobre negra que mora naquele lugar das suas relações familiares, afetivas, de amigos, as pessoas que sobrevivem no seu pequeno comércio legal ou até comércio informal, de onde eles estão, e isolando, como foi feito em outros países, em momentos até, de certa forma, de conflitos, de guerra e tudo mais. Então, o negro no Brasil hoje está sendo marginalizado pela instituição, pelo próprio governo, separado. Mas olha, a gente está falando de negro, mas entre essas pessoas que você fala aí, existe muita gente que não é negra. Quase todo pobre. Eu até anotei isso aqui que eu achei bonitinho para falar para vocês. A maioria dos pretos e pardos são pobres. E a maioria dos pobres são pretos e pardos. Eu não estou dissociando. Eu estou falando da grande maioria. A gente não está dizendo que não exista pessoas também brancas que são também marginalizadas. Mas na arrasadora maioria é a população de origem negra. Então o negro é marginalizado, ele sofre racismo. Na infraestrutura de onde ele mora, onde não tem coleta de lixo, não tem energia, não tem rede de saneamento básico. O negro ele sofre preconceito, ele sofre racismo por parte das instituições na educação, onde ele não tem condição de se educar, que as condições de vida dele não permitem que ele se mantenha no estudo, por isso o negro estuda em média 2 anos e meio menos do que o branco, em todos os desde a pré-escola até a universidade, sempre na universidade essa situação ainda é pior. O negro ele sofre racismo no seu trabalho, porque no mercado de trabalho ele só faz o trabalho subalterno, o trabalho manual, recebe um salário pior, um salário menor, digamos assim. Ele também sofre racismo porque as políticas reparatórias que são feitas, de certa forma, não têm resolvido da maneira como deveria o seu problema. Então, para aqueles que dizem que o país não tem racismo, o racismo vai muito além do chamar o menino de preto, do chamar o menino de negro, sabe? Que a gente sabe muito bem nas nossas conversas, até mesmo sem querer, sempre diz isso, né? Quando a coisa está feia, a coisa nunca está branca, né? A coisa sempre está preta. E quando você fala de uma pessoa que fez alguma coisa errada, você diz, neguinho só fez isso, aquilo. Ninguém fala que o branquinho fez isso, aquilo. Isso é racismo? É. Mas tem coisa pior, que é o racismo que a gente não percebe que é racismo, é isolar a gente daquilo que a gente necessita e a gente achar que, de certa forma, não estamos sendo separados por conta da raça, mas por conta da cor, o que não é verdade. Nós estamos sendo separados sim por conta da raça, estamos sendo separados sim por conta da cor. Eu vou encerrar a minha fala com uma frasezinha de uma historiadora
de uma geógrafa da PUC. Ela disse uma coisa que eu achei interessante. Ela disse que no Brasil, e eu vou para provocar, no Brasil não existe racismo. Por que não existe racismo? Porque no Brasil, negro rico vira branco e branco pobre vira negro. Eu não concordo com ela, mas a gente pode abrir uma discussão sobre esse tema aí. Muito obrigado pela atenção e já para o debate aí para a gente conversar sobre isso. Mais uma vez eu queria agradecer as falas do professor Adailton, Miguel e Júlio Batista. E agora vamos para a plenária. Vocês podem estar direcionando suas perguntas, se tiverem alguma, ou fazendo considerações. Está aberto para discussão para quem estiver disposto. Eu achei magnífico a exploração, acho que a pesquisa muito legal. E a minha pergunta fiquei aqui focada. O que fazer? Tem alguma contribuição dentro da provisão, do trabalho de pessoa, questionamento e tal? O que fazer? Tem mais uma lá? Jair Rocha. Eu aqui vim a esse debate, mesmo tendo a organização, pessoal, mas ele é um debate, ele é um encontro que não tem coloração partidária. Eu quero acreditar assim. Nós já fomos isso, Miguel, professor Adailton, o professor, brilhante professor, tive a honra de ser aluno também do nosso querido Jânio Rocha. Bom, mas a minha questão aqui é em torno desta problemática toda que o professor Adailton fez agora, dizendo que o racismo ou a discriminação étnica não é esta mais importante que se faz de forma individual, pessoal, e é também, mas que o Estado pratica de forma velada, de forma mais obscura ou aberta. E geralmente, professor, a gente vê o Estado praticando os crimes de discriminação étnica, os crimes até mesmo de sangue como resultado disso, de forma aberta. Não existe nenhuma preocupação do Estado em garantir a total segurança, integridade física, cultural e moral das pessoas que vivem em grupos étnicos, sejam eles negros, índios e demais etnias aqui existentes no Brasil. Não existe, porque se existisse, o Brasil não estaria com índices alarmantes de assassinatos de negros e negras e de índios também. Nós tínhamos, então, os historiadores dizem de 6 milhões de índios no início do processo de colonização, quando os portugueses aqui invadiram. Quantos índios nós temos no Brasil? E já todos eles, vários deles já perderam as suas raízes, as suas origens culturais. Bem, o professor faz uma provocação importante que é que a gente quer dialogar com ele, saber mais dele. E também nessa questão que o professor Jânio diz,
O que fazer? Então, Jânio, o que fazer com um país, com um Estado, nação, de qual o percentual da população negra? Pelo IBGE, 54 de branco, 45 de população que se diz, se reconhece enquanto Afrodescendente. Se reconhece. Se reconhece. Então o recenseador sabe muito bem do que ele está falando. Bom, isso é tudo, inclusive, do Estado discriminador. Então vamos dialogar com as políticas de cota. A gente falando aqui, vem na cabeça uma série de questões. A comunidade remanescente de quilombos aqui do mais recente, de um ano para cá, se eu não me engano, Lagoa do João, tem algum benefício, bem entre aspas, do poder público estadual, federal e ou municipal? Foi? Não. É uma discriminação? É uma segregação? É. Bem, professor, então vamos dialogar que a nossa escola fundamental, primária, secundária também, ela está toda comprometida. E por essa razão também, o Estado aprovou a política de cotas. Bem, eu quero dialogar no sentido divergente, contrário ao do professor. Que eu não penso de forma que esta política seja em benefício, porque todas as políticas outras que protegem a mulher contra a violência, que protege o deficiente, a deficiente e tantas outras, elas todas só reafirmam um Estado discriminador e criminoso, por assim dizer, e por esse crime deveria estar respondendo. Mas como é que o Estado vai processar o próprio Estado? Então, a política de cotas não é diferente. A política de cotas é exatamente reafirmar, é dizer que o negro, a negra, não tem condição de disputar, tutelar, em última análise, e mais radical, tutelar o pensamento, a inteligência do povo que faz parte da mesma raça. A raça, apenas uma, a raça humana. Então, só para a gente dialogar um pouco, aí tem outras questões aí, para não monopolizar e já monopolizando esse debate. Muito obrigado. Bom, eu vou começar pelo final, depois eu chego na de Jaime Rocha. Primeiro, eu concordo com o Jair quando ele fala a respeito da matança. Eu disse no início da minha fala, foi na minha provocação final, que o que está acontecendo no país hoje é uma limpeza étnica. Tem subido os morros, matado muito jovem, principalmente, na sua maioria, a população de origem negra, porque a maior parte da população que mora nas periferias das grandes cidades, também cidades pequenas, infelizmente, são populações de afrodescendentes. Hoje aí, em relação às cotas, o Milton Santos disse uma coisa interessante e eu tenho não mudado a minha opinião a respeito das cotas totalmente, mas tenho uma visão talvez um pouco mais crítica a respeito depois de alguns resultados que foram dados. Primeiro, é importante a gente lembrar que o fato da pessoa entrar na universidade por cotas, isso não é uma média em termos de competência, porque a gente sabe que a competência não é medida antes de sala da universidade. A competência é medida durante o curso, e se você não se sair bem, você não será aprovado, não vai se formar e tudo mais. Eu acho que como tem uma população branca também marginalizada, não é justo uma população branca. Deixa eu dar um resultado bem claro, assim, bem tentar compreender. Tem um camarada dele que ganha 15 salários mínimos por mês. Tem um cara branco que vive com salário mínimo por mês. Esse aqui tem direito à cota, apesar de ter condição financeira e tudo mais. Esse aqui não tem porque é branco. Então, de certa forma, você discrimina. Existe uma corrente hoje que diz que as cotas devem ser, inclusive o pessoal diz uma coisa interessante, ela deve ser
social e racial. Primeiro critério, pobreza. As pessoas carentes têm que ter, por parte do poder público, né, a possibilidade de chegar na universidade. Dentre esses carentes, uma porcentagem maior dessas cotas será racial, porque dentre os carentes, os negros são os mais carentes. Então você teria uma cota maior para negros e uma cota menor para pessoas pobres que não se encaixariam nessa condição, para ser menos excludentes, se alguns dizem, ou seja, que é a exclusão positiva, como eles chamam hoje, né, em relação à política de cota. Mas o Milton Santos diz uma coisa interessante. Ele diz que é perigoso você colocar uma parcela pequena de pessoas negras na universidade também. Eu achei estranho quando ele coloca a última entrevista dele antes dele morrer. Eu chamo mais conhecedor de Milton Santos do que eu, mas só para entender o que ele quis dizer com isso. O Haiti, uma população assustadoramente negra. Os negros, 90 e tantos por cento da população negra, tudo miserável. Fizeram uma revolução, tomaram o poder dos brancos. Os americanos foram lá, tiraram o poder dos negros e deram aos brancos de novo. Os negros tornaram-se revoltados, foram lá e tomaram o poder dos brancos. Os americanos pensaram, quem tomar o poder dos brancos e dar aos negros, os negros vão tomar o poder todo. O que eles fizeram? Criaram uma classe média negra. Então agora tem 80% da população miserável, 10% classe média, os outros 10% é branco. A população miserável não se revoltou mais, começou a trabalhar, estava muito desgraçado para tentar ganhar dinheiro e virar a classe média, nunca mais se revolução no Haiti. Milton Santos diz que a gente fala isso de estar criando o que ele chama, eu não anotei aqui, desculpa, mas acho que ele chama de pequena burguesia negra. Você pega um grupo pequeno, minoritário de pessoas afrodescendentes ou afro-brasileiras e põe na universidade e vira elite. Se essas pessoas não tiverem uma consciência de classe, vão querer se dar bem, esquecer daqueles que não tiveram acesso. Não basta as cotas, é preciso um trabalho na base. Aí eu vou para a questão de Jânio. A pobreza, Jânio, é funcional, porque é necessário o pobre para produzir riqueza. E no sistema capitalista isso tudo bem evidente. O pobre é necessário para quem está no topo da pirâmide, né? Para quem vive bem, para quem é rico, para quem vive rindo à toa, como disse o rapaz do livro há pouco, né? Para quem vive rindo à toa. Então, nesse sentido, é que há uma dificuldade de pensar o que fazer. A educação por si só não é o que resolveria a questão da população afrodescendente aqui do Brasil. Nas minhas pesquisas, eu só achei políticas compensatórias a longuíssimos prazos. Nada foi pensado, e eu também não me ative a essa questão, assim, o que seria necessário fazer para resolver o problema de fato. E chega à conclusão, Jânio, que a única coisa a se fazer é a mais difícil de acontecer no sistema capitalista. Distribuição de renda. Marx diz uma coisa interessante. Marx diz assim, simploriamente para a gente aqui. O mundo todo, vamos pegar porções como exemplo. Porções é regido por um monte de coisas pequenas. Essas coisas pequenas, tudo junto, formam o que ele chamou de superestrutura. É tudo. A educação, a saúde, a segurança, a alimentação, a economia, o dinheiro. Aí Marx diz, para isso tudo está desorganizado no processo, porque uns têm educação, outros não têm. Uns têm acesso à saúde, outros não têm. Uns têm dinheiro, outros não têm. Uns têm segurança e outros não têm. A cidade está desigual. E Marx diz, só tem um jeito de tornar tudo igual. Para toda essa superestrutura melhorar, basta você mexer numa coisinha pequena na economia. Distribua a renda igual, porque se todo mundo tiver dinheiro, vai ter uma saúde de qualidade, com dinheiro você tem segurança, com dinheiro você tem
educação de qualidade, um dia você tem acesso a tudo e todo mundo tem acesso a tudo. Enquanto a renda não for distribuída, não há como fazer igualdade nesse país. E no sistema capitalista, infelizmente, como eu disse há pouco, a pobreza é funcional, é necessária a pobreza para gerir riqueza. É no que falta para a gente que está sobrando alguém lá na frente. E como fazer a distribuição de renda? Marx disse que uma revolução proletária, né? Não dá mais, para não ver mais nesse mundo. Mas eu acho que tem uma forma de melhorar a situação. Infelizmente é difícil, mas é pela via política, infelizmente. Eu acho que um dia, talvez nós não consigamos chegar a pegar esse tempo, os nossos governantes vão ter um nível de consciência mais elevado, a nossa comunidade vai ter um nível de consciência mais elevado no sentido de cobrar. Quantos de vocês já vieram aqui nas reuniões da Câmara? Quantos de vocês cobraram do vereador que vocês votaram na eleição passada, que ele tome atitudes que melhorem a sua vida de qualquer lugar que você esteja? Quantos da gente cobra dos deputados que votamos